O tabu de que os idosos são incapazes, dependentes e não conseguem realizar algumas tarefas sozinhos sempre existiu. E muitas vezes não deixa de ser verdade, pois não é fácil envelhecer. O corpo se desgasta ao longo dos anos, o que acaba dificultando para exercer algumas funções. Mas isso não quer dizer que seja impossível de realizá-las. Por conta dessa invalidação dos idosos, muitas vezes as pessoas ao redor acabam ignorando suas opiniões, vontades e os tornando invisíveis. Porém, muitos idosos hoje em dia estão muito ativos, como por exemplo, Seu Manuel Marçal, de 99 anos, Maria Raquel Marçal, de 77 anos, Laurinda Marçal, de 75 anos, e Nércia Carvalho Marçal, de 95 anos. Desde criança. Desde criança? Desde os 8 anos. Nossa. Aos 8 anos eu mais metia fome. Colher azeitona, no tempo da azeitona. E fora disso, ajudava em casa também a avó a buscar água à fonte para o gasto de casa. Que ela também não podia muito andar. Muito tarde. Eu fui uma menina bem criada com pais que achavam que a gente não precisava muito trabalhar. E eu comecei a ser vendedora autônoma com 42 anos. Com 40, quase 50 anos que eu comecei a trabalhar e ter carteira. Aí eu morei em Moçambique, trabalhei, não fui registrada. E aqui eu trabalhei sem registro durante uns 10 anos. Depois com 50, a partir de 50 eu fui registrada. 10, 11 anos. 10 anos. Até 13 anos, até 12, 13 anos ali. E ajudava minha mãe também Em casa? na casa, né? Não era muito, porque a gente tinha empregada naquele tempo, mas ajudava. Eu ia nas hortas para minha mãe, eu fazia sopa para minha mãe, né? Eu ia no seu Albino buscar de manhã cedo. 14 anos a minha mãe me pôs numa escola de corte e costura. 14 anos. Aí eu ia para corte e costura e ajudava em casa, mas era a aula de corte e costura somente. Serviço em casa, não tinha nada. Às vezes ajudava também no balcão, porque sempre tivemos serviço. Eu nunca liguei para a aposentadoria. Sim. Nunca liguei, né? Mas o senhor se aposentou, né? Aposentei. E aí você... Aposentei, estou aposentado, né? E acho que faz 5 anos. Foi muito difícil para você conseguir se aposentar? Até que não foi, porque eu tenho uma prótese no joelho e não estava dando para trabalhar. Eu pus uma prótese e Parei de vender Natura aos 70. Eu vendia menos, mas vendia. Até os 70 vendia ainda. Não aposentei. Como nós tivemos 10 anos em Portugal, ele perdeu aquela aposentadoria. Ele perdeu aquele tempo que ele esteve fora. Sim. Quando ele voltou, ele pagou por 10 salários autônomos. Aqui, junto com o lojoeiro que estava ali. Hoje é que ando ruim das pernas, já não faço mais nada, só empurrando um carrinho. Fisicamente, o corpo não ajuda. Aquilo que você queria fazer antes, não consegue mais fazer. As mãos não ajudam. Andar, eu ainda consigo andar bem, mas a gente não tem aquela agilidade que tinha antes. As mãos não tudo mais obedecem. prático, é tudo mais. Mas eu, por exemplo, no celular, eu não sou ligada, né? Então, para mim é mais difícil. Eu não me adaptei ao tempo moderno, à tecnologia. Isso daí. E agora eu tô vivendo aqui querendo fazer tudo outra vez. Ainda faço meu, viu? Peguei glaucoma. Eu peguei o que foi mais? Não. Outras doenças não, graças a Deus. Mas o glaucoma e o ouvido tem me atrapalhado muito. A gente conversar com os parentes, amigos, pessoas da minha idade, irmãs, primas, recordar o tempo que passou, que foi bom. De tudo. De tudo. De tudo, de tudo, de tudo.
É. E tudo. Olha, vou dizer uma coisa. Quando eu saí da escola, Aham. lá na casa da avó, fui para a casa da minha mãe já ganhar um dinheirinho. Eu me lembrei de vir para o Brasil, vim para o Brasil. Sim. Vim para o Brasil, a minha avó pagou a passagem, porque a minha mãe não tinha dinheiro. O senhor foi pioneiro aqui de Maringá, né? Eu cheguei a Maringá tinha 4 anos. De tudo. Quando a minha filha era pequenininha, quando meu marido estava vivo, quando eu era criança, ia com meu pai e minha mãe, meus irmãos, passear na casa da minha avó. Ah, como eu gosto da vida doméstica, eu gosto de trabalhar, eu gosto de costurar, só que agora não enxergo. Ai, adorava costurar, ai, adorava. Manuel, Raquel, Laurinda e Nércia são uma família que moram juntos em uma casa onde cuidam um dos outros e recebem a visita da família nos finais de semana. Por esse motivo, podemos perceber que eles possuem uma visibilidade perante a família que colabora para que sejam vistos na sociedade. Uma realidade totalmente diferente dos idosos dos asilos, que muitas vezes são deixados pelos seus familiares e quase nunca visitados por eles, assim não tendo muito com quem conversar. Cada um desses idosos tem uma vida repleta de experiências e histórias para compartilhar, tem desejos, vontades e opiniões que não devem ser ignorados. Mesmo que necessitem de ajuda, cada um deles tem condições de fazer o que tem vontade. A terceira idade não é o fim, pelo contrário, é só o começo.